Olá, pessoal! Preparados para mais uma aventura? E hoje nós vamos nos aventurar por um terreno desconhecido. Vocês já ouviram falar em areia movediça? Sabe, aquela areia que quanto mais você se movimenta, mais ela afunda e se você ficar parado, ela se torna líquida? Pois é, areia movediça é difícil de encontrar. E é por isso que hoje a gente vai fazer a nossa própria areia movediça. E se você está interessado em fazer a sua própria areia movediça em casa, continua aqui comigo e anota os materiais. Nós vamos precisar de um recipiente, pode ser de vidro, pode ser de plástico, mas o mais legal é que ele seja assim, profundo. Vamos precisar também de amido de milho, de corante, de qualquer cor que você deseje e de água. Para começar, vamos aqui abrir o nosso amido de milho e despejar no nosso recipiente. Não precisa despejar todo de uma vez. Você coloca uma parte e começa acrescentando a água. E agora vamos para uma parte bem divertida que é colocar a mão na massa. A gente vai começar a mexer essa mistura e vamos ver o que acontece. Vamos mexendo, apertando, fazendo com que a água se misture bem com o amido de milho. Para tornar a experiência mais divertida, nós vamos adicionar o nosso corante. Eu escolhi a cor vermelha e vocês podem colocar qualquer outra cor. Então, vamos colocar o nosso corante e continuar misturando. Essa experiência faz um pouquinho de bagunça, mas é muito divertido. Você vai notar que é difícil mexer essa mistura. Por quê? Porque ela parece que fica sólida algumas vezes, mas é assim mesmo. Então, vamos mexendo. E aí, crianças, quando vocês notarem que ela está numa substância que nem está muito líquida, mas também não está muito sólida, chegou o momento certo. Então, o nosso líquido, ele se movimenta. Eu balanço e ele se movimenta como se fosse água, certo? Mas aí vem um momento interessante. Quando a gente aplica uma força nesse líquido, ele se transforma em sólido. Querem ver? Se a gente conseguir pegar um pouco desse líquido e colocar na nossa mão e movimentar bem rápido, vocês vão perceber que ele se movimenta como se fosse um sólido. Mas quando você para, ele volta para o estado líquido. E aí, vocês sabem por que isso acontece? Eu vou explicar. Essa mistura a gente chama de líquido não newtoniano. Por quê? Porque é um líquido que ora se comporta como líquido, ora se comporta como sólido. E por que isso acontece? As moléculas de água e de amido, quando estão em repouso, elas ficam bem próximas. Mas quando a gente aplica alguma força nessa mistura, essas moléculas elas se unem com mais força ainda e é por isso que ele se comporta como um sólido. Então, se eu deixo a minha mão parada, ela afunda. Se eu aplico força com a minha mão, o líquido se transforma em sólido. E aí, vocês gostaram de fazer a sua própria areia movediça? Chama o papai, chama a mamãe, compra os ingredientes e faz a sua em casa. E depois me conta aqui nos comentários como foi, o que vocês acharam, se gostaram de brincar. Então, agora eu vou ali limpar toda essa bagunça que eu fiz e um beijo pra vocês!